Altino, por favor. Bom, inicialmente agradecer o convite. O Ministério de Minas e Energia sente que é uma oportunidade de trazer algumas reflexões sobre a hidroeletricidade no Brasil, dentro de uma visão estratégica, procurando enfocar a questão das dificuldades e os fatos novos que têm surgido, o que, de alguma maneira, sinaliza algumas dificuldades que nós poderemos ter de dar prosseguimento ao nosso programa hidrelétrico. Então, está aqui o título da apresentação. Quer dizer, o título é um pouco, talvez, ambicioso, porque a hidroeletricidade no mundo e no Brasil. Eu vou tentar usar os 10 minutos, se eu precisar um pouquinho mais, 2 ou 3 minutos, eu pediria autorização para isso. E então eu vou tentar, primeiro, eu ia seguir essa sequência, mas que, infelizmente, com os 10 minutos não é possível, mas eu vou falar muito rápido sobre a hidroeletricidade no mundo e depois a hidroeletricidade no Brasil. Bom, a hidroeletricidade, a fonte hidráulica como fonte primária, é uma fonte de pequeno porte em termos mundiais. Quando se olha todas as fontes energéticas que o mundo utiliza, a hidroeletricidade aparece com apenas 2% da energia que o mundo utiliza, que é basicamente de combustíveis fósseis. A gente observa ali as renováveis só 14%, combustível fóssil 81%, e essa é a matriz de energia do mundial, digamos assim. Mais ou menos um terço dessa energia, ela se transforma em energia elétrica. E aí aparece a hidroeletricidade, que vem de uma forma um pouco mais, começa a aparecer com mais intensidade, onde a hidroeletricidade é a terceira fonte em termos de produção de energia elétrica no mundo. A primeira é o carvão, depois o gás natural, e a hidro é a terceira, com 16%. A gente observa também que na matriz de energia elétrica mundial, os combustíveis fósseis entram com uma participação elevada e uma participação pequena de fontes renováveis. Um ponto relevante que eu queria colocar é de que a fonte hidrelétrica, ela é uma fonte concentrada em muito poucos países. A gente observa, se escalonar aí todos os países do mundo, a China aparece como o primeiro país em potencial hidrelétrico, país de região de montanhas, tem rios chineses que se formam a 4.000 metros de altura, nem dá para fazer hidrelétrica, porque congela no inverno, mas tem 16%, seguido da Rússia, dos Estados Unidos e o Brasil, mas os Estados Unidos e o Brasil mais ou menos equivalentes com 8%. Então, os 10 maiores países de hidroeletricidade têm mais ou menos 64% do potencial do mundo. Então, é uma informação que há uma concentração dos recursos hidrelétricos mundiais. Um aspecto importante é que a fonte hidráulica, ela é uma fonte de pequeno porte quando se olha as demandas de energia elétrica. Quando a gente compara o potencial mundial, a oferta de energia elétrica no mundo, que é esse valor aqui, 23.100, e esse é o potencial hidrelétrico que existe no mundo. Se todo ele fosse desenvolvido, só atenderia 75% da energia elétrica atual do mundo. Então, é uma fonte de pequeno porte, concentrada em muitos poucos países, e o Brasil é um dos que tem destaque. Está aproveitado apenas 23%, do potencial hidrelétrico mundial, o que mostra um potencial grande, concentrado no Brasil, na América do Sul, na África, na Ásia e assim por diante. Bom, essas informações rápidas é um pano de fundo. Eu entraria agora no caso brasileiro. Eu vou pular isso aqui, é mais ou menos algumas ideias sobre a questão dos reservatórios e a configuração de geração do sistema brasileiro, mas eu entraria aqui na matriz de energia brasileira, que é bem diferente do mundo. Lembra-se que a hidrelétrica aparecia com 2%, no caso brasileiro, a hidrelétrica aparece com 14%, 13,8%. Essa a matriz de energia mundial brasileira, não a de energia elétrica. No caso da energia, o Brasil também tem condições favoráveis das fontes renováveis e combustíveis fósseis. Quando eu vou para a matriz de energia elétrica brasileira, a hidroeletricidade é a grande fonte, todos nós sabemos disso, quer dizer, tem grande parte do atendimento, quase 80%, 77% é de usinas hidrelétricas, e as demais têm um papel complementar. Vou falar agora sobre um aspecto importante, que são quais são os desafios, quais são os fatos novos que estão surgindo, que pode ter alguma dificuldade do Brasil prosseguir com o seu programa hidrelétrico. Até mais ou menos o ano 2000, na década de 90, o Brasil só fazia hidrelétrica. As demais fontes tinham um papel puramente complementar e marginal. Todo o setor elétrico brasileiro era atendido a partir de hidroeletricidade. Então,
A partir do ano 2000, não é preciso esse número, mas, digamos, metade da década de 90 para cá, e principalmente nos últimos anos, na última década, nós adotamos uma política de diversificar a matriz de energia elétrica brasileira. Quer dizer, estamos dando prioridade às hidrelétricas, mas estamos complementando com geração a gás, com a nuclear, a usina de Angra 3 em construção, com a eólica que despontou, a biomassa do bagaço de cana, brevemente vem a solar. Então, há uma política de diversificar a matriz, mas a prioridade tem sido a hidroeletricidade. Será que nós vamos continuar com essa prioridade da hidrelétrica? O nosso plano decenal prevê que 50% da expansão nos próximos 10 anos vai estar baseado em hidroeletricidade. Portanto, então, uma fonte relevante para a expansão do sistema elétrico brasileiro. Os fatos novos que surgem, está aqui especificado, como é que nós vamos operar, incorporar essas grandes hidrelétricas a fio d'água, que tem uma geração durante o período chuvoso dos rios da Amazônia de base durante 3, 4 meses. Quando chega no período seco, não tem água nesses rios, eu não consigo operar essas usinas. Então, isso é um fato novo, importante, e que tem uma solução técnica que eu não vou me detalhar aqui. As propostas existentes até hoje, do meu ponto de vista, não são satisfatórias e precisaria ter uma discussão mais aprofundada sobre esse aspecto. O segundo aspecto é a questão dos reservatórios de regulação plurianual da Amazônia. Os rios da Amazônia, onde nós estamos tendo a nossa fronteira da hidroeletricidade, há todo um questionamento que estamos fazendo somente usinas a fio d'água, aquelas que não têm reservatórios de acumulação de água. Estamos fazendo isso porque não existem locais adequados nos rios da Amazônia para fazer reservatórios. Locais adequados do ponto de vista técnico, do ponto de vista de área inundada, do ponto de vista ambiental e do ponto de vista energético também. Nós não conseguimos fazer reservatório de regulação em todas as bacias brasileiras. No São Francisco fizemos, no Sobradinho, na bacia do Paraná fizemos, mas já as usinas do Sul, Iguaçu e Uruguai, não fizemos reservatório de regulação porque não tinha locais adequados. O Tocantins também não tem um reservatório grande de regulação, com exceção de Serra da Mesa, que não permite a regularização. Então, essa campanha toda de construção desses reservatórios, que tem sido feito por diferentes entidades, talvez fosse interessante, em vez de fazer a campanha, sinalizar para o Ministério de Minas e Energia onde estão esses locais para fazer esses reservatórios e dar alguma sinalização de algumas características que esse reservatório possa ter. No Rio Xingu, por exemplo, se nós formos fazer um reservatório de regularização, ele vai ter que ter 6 mil quilômetros quadrados de área inundada, em floresta, em regiões que tem de preservação, de reservas indígenas. Então, é o seguinte, são mais ou menos umas 4 usinas como Balbina, que foi, do ponto de vista ambiental, um equívoco, quer dizer, um reservatório de profundidade média pequena, são rios de planície, então não há como fazer esses reservatórios. Então o Ministério de Minas e Energia está levando o programa de usina a fio d'água, porque esse é aquele que tem viabilidade técnica, energética e ambiental. Se fosse possível fazer o reservatório, ótimo, nós teríamos um uso muito mais eficiente do recurso hídrico, não só para a produção de energia elétrica, como também para o controle de cheia, navegação e assim por diante. Finalmente, o último item que eu gostaria de colocar, que eu acho que é um item muito relevante, esse é que a sociedade devia procurar se preocupar, tá certo? Do ponto de vista estratégico, do prosseguimento do potencial hidrelétrico brasileiro, que é exatamente essa pergunta aqui. Quanto considerado o potencial hidrelétrico brasileiro aproveitável dos 260 mil? Nós vamos aproveitar o que a natureza nos deu, aquilo que tecnicamente é possível, ou existe dificuldade no seu aproveitamento? Então, aqui tem a questão dos reservatórios, eu já pulei, já fiz um resumo. Eu colocaria essa transparência e depois encerro logo em seguida, onde a gente faz aqui uma indicação interessante. O Brasil tem um potencial hidrelétrico tecnicamente aproveitável de 260 mil megawatts. É o 4º potencial do mundo, tá certo? Como eu já me referi anteriormente. Na época dos estudos do Plano 2030, o nosso planejamento estratégico de longo prazo foi concluído em 2008, desses 260, a gente só viu como viável 180 mil megawatts. A diferença entre 260 e 180 se encontra em terras indígenas, em parques nacionais, locais de preservação permanente. Em alguns casos, não se pode nem ir estudar o potencial. Não é possível entrar uma pessoa nesse local para fazer medições de vazões, quer dizer, ou seja, então o país, de alguma maneira, deu uma destinação diferente em relação a essa parcela do potencial que, pela Constituição Federal, pertence à União.
Mesmo o potencial em terras indígenas pertence à União, e a sua exploração, para ser feita, tem que ser regulamentado o artigo da Constituição que prevê o aproveitamento de recursos naturais em terras indígenas, não só a hidroeletricidade, como também a questão mineral. Quando nós olhamos a situação atual, depois do Plano 2000, hoje é difícil saber quanto a gente pode aproveitar, mas talvez não passe de 150 mil. Esse número não tem uma precisão matemática, mas a gente pode dizer, olha, do potencial hidrelétrico brasileiro que podíamos utilizar de 260 mil, mais ou menos 100 mil nós estaríamos abrindo mão por dificuldades fundamentalmente ambientais. É claro que em alguns locais não vale a pena fazer essas usinas, elas são caras, elas têm áreas inundadas grandes, portanto, veja bem, tem que ter um ponto de equilíbrio nisso aí. Mas esses 100 mil que nós estamos abrindo mão, a posição do Ministério de Minas e Energia é que, em algum momento, eles sejam reavaliados dentro de uma percepção do aproveitamento desse recurso hídrico, tá certo? No sentido de uso múltiplo, inclusive, eventualmente, envolvendo até as comunidades indígenas, os povos indígenas, no aproveitamento desse recurso extremamente valioso. Eu queria comentar o seguinte, o fato do Brasil limitar nesse número aqui, como ordem de grandeza, o nosso potencial hidrelétrico dá para atender às nossas necessidades, usando ele majoritariamente até o quinquênio 2025-2030, quando se esgota esse potencial. O que é que significa? Significa que hoje o Brasil tem condições de prosseguir o programa hidrelétrico, apesar das dificuldades que nós estamos tendo com as questões de licenciamento ambientais. Mas, veja, dentro do horizonte de 12 anos, 15 anos, o país não vai ter mais locais para fazer hidrelétricas, que é a forma mais adequada para atender o mercado de energia elétrica do mundo e do Brasil. E eu vou concluir fazendo uns comentários só para uma reflexão dos que estão aqui presentes. O fato de nós não utilizarmos esse potencial adicional, abrirmos mão dele por outras razões que não cabe aqui discutir, nem estou introduzindo a escala de valores, talvez seja mais importante para a sociedade brasileira preservar essas áreas, não ter nenhum desenvolvimento, não ter nenhum aproveitamento do recurso natural. Mas o fato de nós não aproveitarmos uma parcela disso tem como consequência, porque o país vai precisar de energia. Então, nós vamos ter que arranjar outra fonte para substituir a hidroeletricidade de 2025, 2030. Essas fontes vão ser necessariamente a nuclear, o carvão mineral e o gás natural. Então, se o Brasil considera uma parte desses 100 mil para atender às suas necessidades, esse programa de usina térmica, que é necessário, de uma forma complementar, ele se tornaria muito intenso. A partir do final da próxima década, meados da próxima década, nós íamos ter que fazer um grande programa de geração térmica, que é um programa que, sob todos os sentidos, ele é mais desfavorável para a sociedade brasileira, quer no sentido do custo, quer no sentido ambiental, quer no sentido tecnológico, porque a nossa vocação natural é através da hidroeletricidade. Para encerrar, eu vou apresentar a última transparência, em que eu procuro, quer dizer, mostrar aqui, o título do artigo é Por que a hidroeletricidade, e eu estou colocando aqui alguns aspectos da hidroeletricidade, que são aspectos relevantes, que justificam a prioridade dela, principalmente no Brasil. No mundo também, mas no Brasil é o ponto mais relevante de ter essa prioridade da elétrica. Primeiro, é uma fonte renovável. Tá certo? Claro, a fonte renovável é muito mais interessante. Segundo, a competitividade. É a fonte que tem o menor custo da energia produzida. Terceiro, em condições bem planejadas e projetadas, do ponto de vista socioambiental, é uma fonte extremamente favorável, como tem as mais de 1000 usinas hidrelétricas no Brasil com essas características. Tecnologia simples e amplamente dominada. Inclusive, no Brasil, a tecnologia própria nossa na hidroeletricidade. Tem mais alguns itens aqui que não apareceu na transparência, mas eu acho que houve alguma falha aí de falta de formatação, que seria um longo período de utilização. As hidrelétricas duram mais de 100 anos, tá certo? E, portanto, elas têm custos decrescentes ao longo do tempo, porque não tem o combustível e os investimentos estão sendo amortizados, é baixa emissora de gases de efeito estufa e podem ser planejadas como uso múltiplo do recurso hídrico, permitindo que a sociedade, no seu conjunto, e a sociedade que já habita junto das hidrelétricas tenham outros benefícios,
mais valiosos do que a energia elétrica, como o controle de cheia, como irrigação, como lazer, abastecimento d'água e assim por diante. Então, diante desse quadro aí, nós respondemos a pergunta: por que a hidroeletricidade do Brasil e no mundo, principalmente por que do Brasil? Porque é a fonte mais adequada para atender a necessidade de energia elétrica desse país. Não quer dizer que as outras fontes não tenham o seu papel, a sua importância e a sua complementariedade. Defendemos a hidrelétrica como prioritária, majoritariamente hidrelétrico, mas todas as outras fontes têm o seu papel em função da dimensão do nosso país, e esse conjunto que forma a diversificação da matriz elétrica brasileira, ele é muito importante e é o que o Ministério tem defendido nas suas políticas energéticas. Obrigado pelo tempo.